Zé Ricardo no Cruzeiro, Bruno Henrique faz contraproposta ao Flamengo e Vegete iguala a Cano. Eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola, já dá aquela moral? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Rapaziada, Zé Ricardo no Cruzeiro. Na passagem pelo Shinzo Pulse, o último clube que o Zé Ricardo dirigiu, Zé Ricardo foi mal e acabou rebaixado para a segunda divisão do Japão no ano passado. Ao todo foram 28 jogos pelo time japonês, com 6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, obtendo um aproveitamento de 21%. Rapaziada, isso é o que eu chamo de cair para cima. Zé Ricardo não foi bem lá no Japão, né? Como eu acabei de ler, ele foi para segunda divisão do campeonato japonês, inclusive, né? E agora ele foi contratado para o time do Cruzeiro. E o Zé Ricardo, assim, ele é extremamente comum. Eu acho ele extremamente comum como treinador. Ele me lembra até o Barbieri em algumas situações. É aquele treinador, assim, que não tem grandes trabalhos. Qual o grande trabalho do Barbieri? Antes de ele ir para o Japão, ele dirigiu o Vasco, estava no Vasco na segunda divisão, ele estava em quarto colocado e ele foi embora invicto com 12 vitórias e 8 empates e não teve nenhuma derrota, mas estava em quarto colocado quando foi para o Japão. Então, assim, quando a gente vê uma SAF, pelo menos eu espero que a SAF ela vai trazer situações diferentes pro clube. E trazer o Zé Ricardo nesse momento, claramente, o que o Ronaldo está pensando é o seguinte: eu só quero esse ano me livrar do rebaixamento e depois vamos ver o que acontece pro ano que vem. Porque o Zé Ricardo é extremamente comum. Eu não gosto desse tipo de treinador, Zé Ricardo, Barbieri. Ele não é a primeira prateleira do futebol brasileiro. Para mim, nem segunda é melhor, segunda prateleira do time do Campeonato Brasileiro. E trazer o Zé Ricardo diante dos últimos resultados, dos trabalhos recentes do Zé Ricardo, não foram bons. Então, isso é o que eu chamo de cair para cima. Para o Zé Ricardo foi excelente. E se ele conseguir tirar o Cruzeiro do rebaixamento e beliscar ali uma Sul-Americana, ele já lava a alma dele ali e está arriscado renovar ainda para 2024. E vamos ver como é que vai ser o retrospecto do Cruzeiro com o Zé Ricardo. E isso, de fato, é o que eu chamo de cair para cima. Excelente oportunidade para o Zé Ricardo e a torcida do Cruzeiro está certíssima a mover em protestar, porque um time como o Cruzeiro, voltando da Série B, trazer o Zé Ricardo nessa altura do campeonato, eu acho muito arriscado. Vegete iguala Cano. Vegete participou de todos os gols desde que chegou ao Vasco. O início de Vegete é bem similar ao de Germán Cano no Vasco, em 2020. Os dois chegaram pouco badalados ao Brasil, mas com marcas expressivas nos países em que atuavam. Vegete deu indícios que seguirá o mesmo caminho do compatriota. A produtividade o torna o terceiro atacante do elenco com mais finalizações certas. Vegete é o pirata da colina. Rapaziada, o Vegete tem dado esperança, sim, ao torcedor vascaíno. Muito bom centroavante, com presença de área, mete gol de pênalti, perturba os atacantes. Quando não faz gol, ele perturba os zagueiros. E quando ele não faz gol, ele incomoda demais ali, dá opção para os jogadores do Vasco. Tá sempre ali incomodando demais o zagueiro e tem aquela presença de centroavante mesmo ali. E ele não precisa de muitos gols, muitas chances para fazer gol. Não precisa. Poucas chances ali, poucas bolas ali para ele já guarda. Foi uma contratação excelente que o Vasco fez, achar esse nome lá. Eu não conhecia, sendo bem sincero com vocês, mas foi um grande achado o Vegete para a torcida do Vasco. Gessé Rodrigues e Slimani no Coxa. Slimani está com 35 anos de idade e pode ajudar demais o Coxa, principalmente porque ele é um brigador, um lutador em campo. O Gessé Rodrigues está com 30 anos, o maior problema dele é o foco na carreira. O Gessé Rodrigues ele foi envolvido em várias polêmicas. Se tiver focado e em forma, com certeza vai ajudar o Curitiba nesse Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu fiquei muito surpreso com essas duas contratações. Eu confesso com vocês que eu não sabia do Gessé Rodrigues e do Slimani. O Slimani veio um pouco antes, o Gessé Rodrigues chegou agora, né? Bem recentemente. O Slimani, ele já passou pelo Leicester, passou alguns times da Europa lá. O Gessé Rodrigues, ex-Real Madrid, ex-PSG, ex-Stoke City, Sampdoria também. Então, assim, contratações de impacto, né? Slimani, Gessé, você vê assim, Gessé Rodrigues, que, né, quem acompanha mais o futebol europeu, Gessé Rodrigues no Curitiba, Slimani no Curitiba, por mais que o caso do Slimani, ele tá com uma idade mais avançada, mas é o Slimani, né? Assim, me surpreendeu. Eu falei, caramba, Slimani aqui no Brasil, o argelino, se ele tiver
Assim, tá com uma idade avançada, mas se tipo, o Gilmani é muito forte, tá? Altão. Presença na área, com certeza terá. E assim, se o Gessé Rodrigues estiver focado, vai dar um grande ganho na produção do ataque do Curitiba, esses dois jogadores. Gessé como ponta, né? Ponta ou meia ali. Não sei se ele tá com velocidade ainda, no começo da carreira tinha. O Slimani, centroavantão ali, comandando um tanque, né? Vai ajudar demais o Curitiba a se livrar dessa situação aí, da zona de rebaixamento. Bruno Henrique pode sair? O Flamengo propôs a extensão do contrato por mais um ano, o que não agradou a Bruno Henrique. Bruno Henrique recebeu sondagem de alguns clubes com contratos mais longos do que o oferecido pelo Flamengo. Tem alguns clubes só ali espreitando a situação. Grêmio, São Paulo, o próprio Olympiacos da Grécia formalizou uma proposta de pré-contrato para o atacante com um vínculo de 3 anos, começando a valer a partir de janeiro de 2024. O atacante entende que merece uma valorização salarial. O salário atual do Bruno Henrique gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil por mês. Rapaziada, essa situação do Bruno Henrique aí, o Flamengo vai ter que dar uma atenção para esse caso. Por quê? O Bruno Henrique está com uma idade já avançada, uma idade de 33 anos, e o Flamengo ofereceu uma extensão de contrato de 1 ano, podendo renovar mais 1 ano. Só que o Bruno Henrique ele está sendo sondado, né? E o Bruno Henrique está no momento de valorização. Para mim, o Bruno Henrique ele tá para a para com aquele Flamengo de 2019 com o Gabigol. Ele tem o mesmo peso do Gabigol para mim, para a torcida não. O Gabigol é mais ídolo para a maioria, mas ele tem o mesmo peso do Gabigol. O Bruno Henrique ele tá muito melhor. O Bruno Henrique voltou de lesão, se recuperou em tempo recorde aí, muito bem, já voltou. Ele já é o melhor jogador do Flamengo na temporada para mim, surpreendendo. Caiu bem a faixa de capitão nele. Times ao redor, tanto no Brasil quanto no mercado europeu, tá de olho nele. E o cara tá valorizado, a verdade é essa. Então, ele vai sim olhar para outras propostas, mas é desejo dele renovar com o Flamengo. O Flamengo congelou as negociações por enquanto, tá focado aí na final da Copa do Brasil, mas o Flamengo tem que ficar ligado com essa renovação aí, porque pode dar ruim, ainda mais com essa altura, nessa idade que ele tá, 33 anos, pode dar ruim se o Flamengo não for esperto nessa negociação com o Bruno Henrique aí. O jogador quer ficar, mas o Flamengo tem que ficar de olho nessa renovação, dar atenção devida a esse caso. Renato Paiva entregou o cargo do comando técnico do Bahia. Segundo o clube, o treinador pediu demissão. Rapaziada, esse caso do Renato Paiva, assim, era uma bola cantada há muito tempo, até que demorou para pedir demissão, para sair, porque ele se envolveu em várias polêmicas, entrevistas polêmicas aí, falando um monte de besteira nas entrevistas. E sem contar que o time do Bahia em campo é muito ruim. Deu mole contra o Vasco. Dá mole em diversos jogos dentro de casa. Tem a própria goleada que sofreu pro Sport lá no começo da temporada, tomou de 6-0. A derrota também outras derrotas também que o Renato Paiva se mostrava tranquilo com as derrotas. Essas frases, né? Que não cola, que não caem bem. Então, demorou para pedir demissão porque o Bahia não vem apresentando nada e se continuar do jeito que tá, algo tinha que ser feito. Mas, né, o Renato Paiva botou a mão na consciência e ele mesmo pediu demissão, o que foi bom. Todo mundo saiu ganhando aí. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!